Hi there! Hoje eu quero propor algo diferente para vocês. Algumas pessoas me pediram para a gente estar trazendo aqui coisas atuais, né? Então eu resolvi falar sobre current news. O que são current news? São or current events, né? Também podemos chamar de current events, são eventos atuais, né? Current news, notícias atuais. E por que a gente tá falando sobre isso, né? Porque é uma oportunidade de você estar aprendendo com o que está acontecendo exatamente agora, né? Ou seja, esses dias, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo, o que está afetando as pessoas, tá? Então é uma oportunidade de você estar aprendendo com o que está ali, né, na tua vida, o que faz parte da tua vida, tá? E a gente aprende muito mais rápido com as coisas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Você, você aprende porque você está tendo contato com isso, ok? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu estou compartilhando a tela com vocês, tá? Eu tô trazendo aqui, ó, current events, né? How can I improve my English through items in the news? Que é o que a gente vai estar falando hoje, né? Justamente sobre uma notícia. Então, como é que eu posso melhorar o meu inglês através de itens, né? Nas notícias, né? Então, vamos lá. Algo que eu costumo fazer e que eu sempre aconselho os meus alunos a fazerem é estar em contato com materiais em inglês, ok? E uma coisa muito bacana é você poder assistir, né, watch news channels on YouTube, por exemplo, como BBC, such as BBC, tais como BBC, tá? Por quê? Né? Porque ali você tem contato com native speakers, que são os nativos, os falantes nativos da língua, né? Porque os repórteres, as pessoas que vão estar dando a notícia são pessoas nativas, ok? And non-native speakers. E também não nativos, né? Não nativos, falantes de inglês, pessoas que falam inglês, mas não são nativos. E é uma oportunidade maravilhosa para você treinar a sua audição, your listening, porque a gente tem uma variedade muito grande de sotaque, né? E você começa a prestar mais atenção, a ficar mais atento às diferentes nuances, né, de sotaque, ok? E é muito bacana também porque às vezes você, mesmo em países nativos de língua inglesa, quando você compara, né, when you contrast os accents, né, e muitas vezes dentro de um próprio país, você tem different accents, né, você tem sotaques diferentes dentro de um mesmo país. Então é bem interessante. Se você pega, por exemplo, Estados Unidos, você pega New York e Los Angeles, ou mesmo alguém que está no Texas, você tem uma diferença de sotaque. E é curioso você. Eu falo para os meus alunos que é como se a gente tivesse sintonizando um rádio, né? Quando você vai sintonizar o rádio, você tem que realmente. Hoje não, né? Hoje é tudo. Mas antes você saía virando o botãozinho e procurando a melhor sintonia. Então é mais ou menos esse procedimento que a gente faz. Quando você começa a ouvir sotaques diferentes, é como se você fosse tuning up, né? Como se você fosse sintonizando a sua audição para você entender esses diferentes sotaques, tá bom? Então você tem aqui, quando você assiste, né, um news channel, um canal de notícias, como o BBC, por exemplo, você tem aí os native speakers, que são os nativos da língua inglesa, and non-native speakers, e os não nativos que estão ali sendo entrevistados, ok? Bom, a gente vai ter images, né, que são as imagens que contribuem bastante para a contextualização do que está acontecendo. Então, se você não é fluente na língua inglesa, ao visualizar as imagens e ao ouvir também os sons, né, que fazem parte ali do contexto todo, isso tudo todos eles são elementos que vão contribuir.
E repeated vocabulary, sempre tem muito vocabulário sendo repetido, o que contribui bastante para o seu entendimento também, ok? E quando a gente está vendo uma notícia, é muito interessante você focar nessas perguntas. What happened? O que aconteceu, né? Where did it happen? Onde isso aconteceu? When did it happen? Quando isso aconteceu? E who were the people involved? Quem eram as pessoas envolvidas? Então, quando você não tem ainda uma grande fluência, mas você está ali com o propósito de aprender, então você foca no que você está ouvindo e você procura por essas informações. What happened? Where did it happen? When did it happen? And who were the people involved? Muito bem, então, na verdade, esse vídeo é um vídeo da própria BBC, tá? Eu até gostaria de estar compartilhando com vocês aqui, mas devido às políticas do YouTube, a gente não pode estar trazendo outros vídeos do próprio YouTube para cá. Então a gente vai focar num trecho, né, dessa reportagem. Eu vou ler esse trecho para vocês e depois eu volto e a gente vai explorar sentença por sentença, ok? Então vamos lá. Let's recap our breaking news this evening. There has been a huge explosion in the Lebanese capital, Beirut. The blast happened in the port around 2 hours ago, and it rocked the whole city. It shattered windows over a large area. Many people thought there had been an earthquake, in fact. Hospitals are said to be overwhelmed by casualties. Some reports talking of as many as 500 people being injured. Firefighters are tackling numerous blazes, and eyewitnesses say that balconies collapsed. People were left trapped under the rubble. Government officials are saying a very high number of people have been injured, and it's feared there will be a high death toll as well. A BBC producer in Beirut has been speaking of massive devastation at the port of Beirut, with bodies everywhere. Shipping containers smashed and overturned. It isn't yet known what caused the explosion, which was felt across the city and could be heard for miles around. And the latest casualty report say that there could be several hundred people who have been injured and have been taken to hospitals in the city. The head of the Lebanese Red Cross is saying there is no exact figure of how many people were injured, but many are still trapped in their homes within the area of the blast. Some people being rescued by boat. There's one source in Beirut saying that they are treating in one hospital more than 500 injuries and they can't take any more casualties. Many of the operations are taking place in that hospital, and the hospital is appealing for blood donations. Então, desta reportagem específica, foi esse o trecho que eu tirei, e agora a gente vai olhar sentença por sentença e entender melhor aqui o que está sendo dito, né? Ok. Então, ele começa essa reportagem específica, essa notícia específica, né? Let's recap our breaking news this evening. Então, vamos recapitular our breaking news this evening, a nossa notícia de última hora, né? Breaking news, então, é uma notícia de última hora, tá? This evening, desta noite. There has been a huge explosion in the Lebanese capital. Então, houve, né? A huge explosion, ok? Huge, enorme, ok? Very, very big, enorme. A huge explosion, uma explosão enorme. In the Lebanese capital, Beirut, na capital libanesa, Beirut. The blast, né? Então, blast é uma outra palavra para explosion, é sinônimo de explosion. Então, the blast, a explosão, happened in the port around 2 hours ago. Então, a gente tem aqui o uso do passado simples. A explosão aconteceu, né, no porto cerca de 2 horas atrás, ok? Está sendo bem específico. Então, lembre-se que essa notícia
foi uma notícia dada pela BBC cerca de 2 horas após o acidente ter acontecido, tá? Então, é por isso que aqui está dizendo, né? The blast happened in the port around 2 hours ago. Então, a explosão aconteceu no porto cerca de 2 horas atrás. And it rocked the whole city. E ela balançou, né? Foram criadas ondas, né? E aquilo foi repercutindo. Então, balançou the whole city, a cidade inteira. It shattered windows over a large area. Shattered é quebrou, né? Tá no passado aqui também. To shatter é quebrar em pequenos pedaços. Então ela estilhaçou, né? Que é a palavra que a gente usa em português. Estilhaçou janelas em uma grande área, né? Over a large area. Aqui, ó, uma grande área. Many people thought there had been an earthquake, in fact. E aí, de fato, na verdade, né, muitas pessoas acharam, muitas pessoas pensaram, thought, é o passado de think, que havia tido um earthquake, que havia tido um, desculpa, um terremoto, earthquake. Tamanho foi o abalo, né? Ok. Hospitals are said to be overwhelmed by casualties. Então, é dito, né? É dito que os hospitais estão sobrecarregados, overwhelmed by casualties, pelos feridos, ok? Esse casualties aqui, no caso, são pessoas feridas. Então, os hospitais estão sobrecarregados. Some reports, casualties é uma palavra também muito usada como baixa, né? As baixas que aconteceram, ou seja, o número de mortos. Mas aqui no caso, mas a gente usa para mortos e feridos, ok? Então aqui a gente está falando que os hospitais estão sobrecarregados, né? Com o número de pessoas feridas. Some reports talking of as many as 500 people being injured. Então alguns relatos, né? Alguns relatos falando sobre cerca de 500 pessoas feridas, né, que estavam feridas. Mais uma vez, lembrando que essa reportagem ela foi feita 2 horas após o acidente, então os números, no momento da reportagem, estes eram os números. Firefighters are tackling numerous blazes. Então, firefighters são bombeiros. Fire é fogo, fighters aqueles que lutam contra o fogo, tá? Então, são os bombeiros. Firefighters are tackling numerous blazes. Então, os bombeiros estão combatendo, né, numerosas chamas ou focos de incêndio, ok? Blazes. Aqui, ó. Chamas ou focos de incêndio. And eyewitnesses say that balcony collapsed, né? E aqui eyewitness são as testemunhas, né? To witness é testemunhar. Eyewitness, eye de olhos, ou seja, as pessoas estavam lá, as pessoas realmente viram, elas testemunharam, né? E elas estão dizendo que balconies são as sacadas, né? As varandas, as sacadas, collapsed, né? Então caíram. Colapsaram mesmo, né, no sentido de cair, foram derrubadas. People were left trapped under the rubble. As pessoas foram deixadas trapped, presas, under the rubble, sob, under é embaixo de, sob, os destroços. Então, to trap é to be trapped, né, é ficar preso, ok? Government officials are saying a very high number of people have been injured and it's feared there will be a high death toll as well. Então, os oficiais do governo, né, government officials are saying, estão dizendo que a high number of people, a very high number of people, né, um alto número de pessoas have been injured, foram feridas, and it's feared, né, então teme-se que, right? Porque fear é medo, a palavra fear é medo. Então, it's feared, ou seja,
teme-se, né, ou seja, as pessoas temem que there will be a high death toll as well, que haverá, né, a high death toll. Então, high de alto, ok? A palavra death é morte, mas quando a gente pensa em death toll, a gente está falando sobre o número de mortes, ok? Então, there will be, it's feared, né? Teme-se que haverá um alto número de mortes também. Bom, a BBC producer in Beirut has been speaking of massive devastation at the port of Beirut, with bodies everywhere. Então, a BBC producer, um produtor da BBC em Beirut, has been speaking of massive devastation, né? Está falando sobre uma devastação massiva at the port of Beirut, no porto de Beirute, with bodies everywhere, né? Com corpos, bodies, corpos, é o plural de body, bodies everywhere, então com corpos por toda parte, everywhere, em todos os lugares. Shipping containers smashed and overturned. Bom, aconteceu no porto, né? Você tem os containers que transportam as mercadorias nos navios, né? São os shipping containers. Mashed, amassados, and overturned, né? Tombados, né? Eles foram virados, eles foram tombados. It isn't yet known what caused the explosion. Ainda não se sabe, né? O yet é ainda, ok? Ainda não é sabido what caused the explosion. Então, ainda não se sabe o que causou a explosão. Mais uma vez, uma observação de que esse report aqui faz parte de uma reportagem que foi liberada apenas 2 horas após o incidente. Agora já se sabe, né? Mas quando essa reportagem foi liberada ainda não se sabia. Então ainda não se sabe, está dizendo aqui, it isn't yet known what caused the explosion which was felt across the city and could be heard for miles around, né? Então ainda não se sabe qual a causa da explosão, a qual which was felt across the city, foi sentida, was felt, foi sentida across the city, através por, né, pela cidade, and could be heard for miles around. E pôde ser ouvida, could be heard for miles around. Você pode ser ouvida por milhas, né, ao redor da área onde aconteceu. And the latest casualty report say that there could be several hundred people who have been injured and have been taken to hospitals in the city. Então, the latest, né? E o último, ok? O último casualty report. Então, o último relatório, né, de feridos diz que there could be several hundred people who have been injured. Que pode haver centenas, muitas centenas de pessoas, várias centenas de pessoas, né? 100 é centena, ups, 100, centena, ok? Several hundred, muitas centenas, várias centenas de pessoas who have been injured, que foram machucadas, que estão machucadas, né? And have been taken to hospitals in the city. Have been taken, foram levadas to hospitals in the city, né? Foram levadas aos hospitais na cidade. The head of the Lebanese Red Cross is saying there is no exact figure of how many people were injured. Então, the head é cabeça, né? Então, aqui, o cabeça no sentido de o chefe, tá? O chefe da Red Cross, que é a Cruz Vermelha libanesa, né? Is saying there is no exact figure, está dizendo que não há número exato. Figure aqui no sentido de número. Não há uma estimativa, né? Então não há um número exato de quantas pessoas estão feridas. Of how many people are injured. Quantas pessoas, how many people are injured. Quantas pessoas estão feridas. But many are still trapped in their homes within the area of the blast. Mas muitas ainda estão trapped, presas. Lembra que a gente falou dessa palavra lá numa outra sentença um pouco mais no início dessa reportagem, né? Então, muitos, né? But many are still, ainda estão trapped, ainda estão
presos in their homes within the area of the blast, né? Ou seja, ainda estão presos em suas casas dentro da área da explosão. Some people being rescued by boat. Algumas pessoas, some people, né? Being rescued, sendo resgatadas by boat, por barco. There's one source. Há uma fonte em Beirut, uma pessoa, né, alguém que passou essa informação. There is a source in Beirut saying that they are treating in one hospital more than 500 injuries and they can't take any more casualties. Então, há uma fonte, né? There is a one source, uma fonte em Beirut, dizendo que eles estão tratando em um hospital more than, mais do que 500 injuries, 500 feridos, and they can't take any more casualties. E eles não comportam, they can't take, eles não podem aceitar mais, ok? Não comporta mais. They can't take any more casualties. Imagina, né? Um acidente dessa magnitude acontecendo e os hospitais não estão preparados, né, para atender esse número de pessoas. Bom, many of the operations are taking place in that hospital. Muitas das operações estão acontecendo, are taking place in that hospital, neste hospital. And the hospital is appealing. O hospital está apelando, está pedindo, por favor, pelo amor de Deus, né? For blood donations. Então, o hospital está apelando for blood donations, para doações de sangue. Blood donations, ok? Então, esse é um trecho apenas um trecho da reportagem que eu trouxe aqui para vocês. E, obviamente, essa reportagem foi feita no próprio dia do acidente, por isso que os números, né, ainda eram estes. E hoje eu dei uma olhada numa outra reportagem, só para estar passando aqui uma informação, então 2 dias após o acidente, né? Another more recent report, então um outro mais recente, né? Uma reportagem mais recente está trazendo o seguinte: at least, pelo menos, 100 people died, né? Então pelo menos 100 pessoas morreram. And 4,000 were injured. E 4.000 foram feridos, né? Ficaram feridos. When a huge explosion devastated the port area in Beirut. Quando uma huge, enorme, né? Explosão, devastou a área do porto em Beirut. Ok? Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Devido justamente a gente tá lidando com algo atual, né? Com um current event, como eu coloquei aqui no início. E após a gente ter analisado essa notícia, né? This piece of news, tá? Vamos dar uma olhada nessas perguntas aqui que eu coloquei para vocês no início, né? What happened? Então você agora consegue responder, né? What happened? O que aconteceu? There was an explosion in the port of Beirut. Já estou até respondendo a segunda pergunta aqui também, né? Where did it happen? Então, se a gente for só se prender ao fato, what happened? There was a huge explosion, né? Where did it happen? In the port of Beirut, Lebanon. When did it happen? It happened on Tuesday. Who were the people involved? Quem eram as pessoas envolvidas, né? Todas as pessoas que estavam naquela área, ok? Então, everybody who was in the port area and around, né? E ao redor ali, né? Porque realmente a explosão causou um abalo muito, muito, muito grande. Por isso o número de pessoas feridas foi tão alto, ok? Então, mesmo que você não seja fluente, você consegue
Ao prestar atenção numa notícia, você consegue detectar essas informações, right? E lembre-se, você está praticando o seu listening comprehension, você tem ali o auxílio de imagens, o que contribui bastante, né, na contextualização do assunto em questão, tá? E você sempre vai ter aí, né, como a gente mesmo viu, você vai ter repeated vocabulary, que a gente viu algumas palavras que se repetiam ao longo dessa reportagem, né, como trapped, injured, hospital, explosion, blast, tá? E aí você realmente, quanto mais você ouve, mais você vai assimilando essas palavras, ok? Então agora eu peço que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam da gente estar lidando com current events, com eventos da atualidade, né? Ou seja, com notícias ou com coisas que fazem parte da realidade, né? Coisas que estão acontecendo no mundo e que a gente pode estar aproveitando para estar aprendendo com elas, né? Não é uma notícia agradável, realmente é algo muito triste o que aconteceu, mas é o que está. É sobre isso que está sendo falado essa semana, né? Então, eu achei importante a gente tá trazendo aqui essa notícia e tá analisando, né, a linguagem, né, utilizada aqui, ok? Então eu vou colocar aqui nos comentários também algumas palavras de vocabulário. Nos comentários não, desculpa, na descrição do vídeo. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo algumas palavras de vocabulário o, e o link para o vídeo da BBC, né? Que assim vocês podem estar, após a gente ter explorado, né, esse vocabulário aqui, a gente ter entendido melhor essa notícia, vocês agora podem ir lá no site da BBC e tá ouvindo, e vocês vão ver que vocês vão realmente conseguir entender bastante coisa. Lembrando que esse apenas o trecho que eu apresentei aqui é apenas um trecho inicial, não é a reportagem inteira, tá? É um trecho inicial, mas vale a pena você conferir, ok? Thanks for watching and see you in the next video.